Deixa eu falar para vocês então. Hoje, hoje então é 6. Ah, tá funcionando. 6/10/2021. Gente, já tá acabando o ano. Daqui uns dias, ó. Mês 11. Faltam 2 meses para terminar o ano. Daqui uns dias é Natal. Então é Natal. O que você fez? O ano termina e começa outra vez. Então é Natal. Jingle Bell. Não, hoje nós vamos aprender ou continuar a questão então de tabelas. Tá bom? Tabelas. Eu falei na outra aula, vocês vieram, eu falei assim que as informações que nós temos, como você capta as informações, então, através do texto. Então você lê o texto, quando você está lendo o texto, você está recebendo informações. Né? A gente fez um exercício, espero que todo mundo tenha esse exercício no caderno. Então a gente capta as informações quando você então faz a leitura de texto. Quando o texto as mesmas informações, você consegue então ver essas informações numa tabela. E essas mesmas informações você consegue ver num gráfico. Qual que é a vantagem de você ter as informações num gráfico ou numa tabela? Porque com a tabela e o gráfico, é como se pegasse assim, um monte de informações, que dá assim, um texto bem grande, tipo 10 páginas, você pegar todas aquelas informações que tem em 10 páginas, você colocar em uma página só, em um gráfico só, em uma tabela só. Então, o que nós temos que saber fazer aqui na questão da tabela? Espero que a caneta funcione. Nós temos que saber fazer a primeira coisa: identificar. Você vai identificar, quer dizer, você vai olhar para lá e falar: isso aqui é uma tabela, isso aqui é um gráfico. Então a primeira coisa que você vai fazer é isso: identificar, saber o que é um gráfico, saber o que é uma tabela. Eu acredito que isso é muito fácil, né? Eu peguei aqui uns exemplos para vocês, eu vou mostrar aqui, ó. Eu peguei alguns exemplos, tem um monte, ó. Esse aqui, esse aqui é uma tabela. Tabela do quê? Tabela dos alunos que vão para casa sozinhos. Isso aqui é outra tabela, tabela do nosso horário de intervalo. Você viu? Então fica fácil identificar a tabela aqui, ó. Nosso intervalo é das 9h10 aos 9h30 minutos. Outra tabela aqui, cronograma do bombeiro. Então, outra tabela que é o recado que vocês receberam, que não tinha aula por causa do conselho de classe. Você viu quanto tabela? Outra tabela aqui, ó, que é a tabela onde que as meninas receberam o absorvente do programa Dignidade Íntima, que é bem legal. Espero que vocês tenham conversado com a mãe de vocês. E outra tabela, que é a tabela aqui onde que tem o horário do professor de Educação Física e do professor de Artes. Então assim, tabelas a gente tem um monte. Então qualquer lugar que você vai, você tem tabela. Então eu posso dizer assim que identificar é muito fácil. Mostrar aqui, ó. Você vê, ó, todo um monte de lugares. Isso aqui a gente pode dizer que é uma tabela, que é a nossa tabuada da sala. Então você tem aqui uma tabela, beleza? Deixa eu deixar aqui para ficar bonito. É uma tabela. Isso aqui também, pode dizer que é uma tabela. Então, o que você tem que fazer? Não quebra não. Então, o que você tem que fazer é que existe tabelas. Em todo lugar que você vai, você está andando, você tem uma tabela. Você está lendo, você tem uma tabela.
Então, identificar a tabela, eu acredito que é fácil. Acho que ninguém vai ter dificuldade de identificar uma tabela. Quer dizer, olhar e saber, isso aqui é uma tabela. Você está lá no computador, mexendo no computador, escrevendo. Aí você abre um programa chamado Excel. O Excel é um programa de computador que serve para fazer tabelas. Ele serve um monte de coisa para fazer tabela, tá? Você está jogando, até nos joguinhos que vocês estão jogando, você vai conseguir então identificar a tabela. Ou seja, tabela tem em todos os lugares. Deixa aqui, depois eu guardo. Depois que você identifica, então você vai ter que fazer, agora fica um pouco mais desafiador. Você vai ter que fazer a leitura das tabelas. Então aí você vai ter que fazer a leitura das tabelas. Para você fazer a leitura das tabelas, você tem que saber aquilo que o professor falou, que é linha e coluna. Linha e coluna. Então, por exemplo, você vai pegar aqui para você fazer a leitura da tabela. Você vai pegar uma tabela igual essa aqui. E para você saber fazer a leitura da tabela, quer dizer, tirar da tabela a informação que você quer, ó, essa tabela aqui, ela está te passando várias informações. Por exemplo, você quer saber o dia que o professor Robson, de Educação Física, vai ter aula aqui na sala. Para isso, você precisa da tabela e você precisa saber fazer a leitura da tabela. Gente, eu acho isso muito legal, porque assim, ó, tá aqui numa folha, ó. Nessa folha aqui tem o nome de todas as turmas que estudam aqui de manhã. Então, ó, tem o quinto C, o quinto E, o terceiro H, o quarto A, o quarto C, o quarto B, tem um monte. Quer dizer, se você fosse escrever, fazer um texto de todas as informações que tem nessa tabela aqui, o seu texto daria assim, não sei, não fiz, então não posso dizer assim, mas daria mais ou menos umas 10 páginas para você pegar todas as informações que tem aqui. E aí a pessoa que fez essa tabela ele conseguiu organizar apenas em uma folha só. Por isso que é importante você saber tabela. Ora, o que você tem que fazer é saber organizar, saber fazer a leitura, que é esse segundo passo aqui. Para você saber fazer a leitura, então você precisa saber aonde que é linha e aonde que é coluna. Então a gente viu na aula passada, espero que todo mundo saiba, que coluna é assim na vertical e linha é na horizontal. Então aqui, por exemplo, ó, vocês estão vendo, mas tem a coluna que é do horário e tem a coluna que é da sexta-feira, dos dias. Então tem horário, depois você vai olhar, tem a coluna de horário, tem a coluna da segunda, a coluna da terça, a coluna da quarta, a coluna da quinta e a coluna da sexta. Por que não tem a coluna do sábado e a coluna do domingo? Porque sábado e domingo é dia de estudar em casa. Férias, eu vou estudando sábado, eu vou estudando domingo, para ter férias. Gente, você tem que estudar, sabia? Eu descobri uma ideia muito legal que você pode estudar, sabe onde? No shopping. Sabe como? Vocês sabem como? Eu vou contar um dia para vocês. Mas é legal, você pode estudar até no shopping. No shopping você pode aprender onde que é direita, onde que é esquerda. Você pode aprender matemática no shopping, aprender geografia no shopping, aprender a leitura no shopping. Quando você vai lá no shopping, seu pai pede, por exemplo, ou sua mãe, sei lá, os seus amigos, pede lá, vamos fazer o pedido e vamos comprar um lanche. Aí você começa a pensar, bom, eu tenho 15 reais para comprar. Não, 15 reais é muito pouco, né?
Eu tenho R$ 25 para comprar o lanche, mas se eu comprar o lanche em determinado lugar, vai dar para comprar o refrigerante. O que você está fazendo? Você está pensando, você está calculando, você está aprendendo matemática, você está fazendo exercício mental de matemática. Ou seja, você está aprendendo, está estudando. De repente você está lá no shopping andando assim, ó. Andando. Como é que vocês andam no shopping? Anda assim? Ou anda assim? Eu ando no shopping assim. Vendo tudo. Eu vejo tudo. A gente anda no shopping assim, andando, vendo tudo. Aí você está no shopping andando. Tá. Aí está você, sua mãe, só você e sua mãe e seu pai. Tá os três, toda a família lá. Faltando só os gatos e os cachorros. Mas está toda a família lá andando no shopping, tá? Aí a sua mãe fala assim, amor. Não sei se ela chama o pai de amor, sei lá. Aí a sua mãe chama assim, a sua mãe fala assim, amor. Não sei se a mãe chama de amor ou chama de velho, né? Tem gente que chama de velho. Ô bem, ô velho. Ou chama o nome do seu pai, da sua mãe, sua mãe fala pro seu pai, eu vou ao banheiro fazer um xixizinho. Não precisa falar o que ela vai fazer no banheiro, mas eu vou no banheiro retocar a maquiagem. Não, eu vou no banheiro, sua mãe fala, eu vou no banheiro, aí seu pai fala, tudo bem, vai lá, e a gente não vai ficar esperando você aqui não, nós vamos, e vamos esperar você naquela loja à direita. Hã? Seu pai fala, eu vou esperar vocês naquela loja à direita. O que significa? Significa que vocês já sabem ou você está aprendendo o que é direita, o que é esquerda. Ou seja, no final de semana você pode continuar aprendendo. Se assiste um filme no final de semana na Netflix ou em qualquer outro canal, aí, no YouTube, você assiste um filme e no filme você coloca a legenda. E quando está passando a legenda, você está lendo, logo você está aprendendo. Ou seja, é possível então você aprender finais de semana. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que aqui na tabela não tem sábado e domingo, mas não quer dizer que você não aprende sábado e domingo. Você aprende sábado e domingo. Legal. Então tem a coluna de horário, a coluna de segunda, de terça, de dia da semana, e aqui em cima então tem o título que a gente falou para vocês. Então você precisa saber fazer a leitura na tabela. E por último, que é o mais desafiante, que é o que eu gosto mais, que é o que vocês vão fazer, que é o que vocês vão demonstrar que vocês aprenderam, é fazer então construir a tabela. Construir a tabela. Beleza? Belezinha. Então o professor vai te dar algumas informações e... Não, professor não. Vocês vão pesquisar essas informações e vocês então vão construir uma tabela, tá? Então isso é o que nós vamos aprender na aula de hoje. Professor, mas para você construir essa tabela, para você identificar essa tabela, o que o professor vai propor para vocês? Que vocês abrem o livro, abrem os livros que vocês têm e olha nas atividades e vê aquelas atividades que têm tabela e tem gráfico. Na próxima aula a gente vê a questão de gráfico, mas hoje a gente vai concentrar na questão de tabelas. Então você já sabe o que é coluna, o que é linha. Consegue identificar a tabela, vamos fazer esse exercício na prática, fazer leitura de tabela e depois construir tabela. Então o que vocês vão fazer depois? Pegar os livros de vocês, livro de português, livro de geografia, livro de matemática, o livro que você tiver aí, e vai olhar onde tem tabelas e fazer alguns exercícios de tabelas, para você poder ir construindo e fixar sobre tabela. Agora deixa o professor falar assim, para a gente já partir para a atividade prática. O assunto, galerinha, é gráfico e tabela. O que você tem que fazer? Tem que agora começar a estudar gráfico e tabela. Você tem que ser bom de gráfico e tabela. Porque quando você chegar na série lá, no próximo ano, quando você estiver na outra série, você tem, quando os professores que vão ser os seus professores, os seus
professoras e professores dos próximos anos, que eles começarem a estudar sobre esse assunto, você olha assim e fala, eu sei esse assunto, eu domino esse assunto. Sabe, é muito legal quando alguém vai falar sobre o assunto e você começa a lembrar, cara, eu estudei esse assunto, então é isso que eu quero. Eu quero que os próximos anos da vida escolar de vocês olhem assim e falem, cara, aquele professor meu bobo que eu tinha, aquele professor meu palhaço que eu tinha, aquele professor que às vezes brigava com a gente na sala de aula, aquele professor me ensinou esse assunto. É mesmo? Olá, é tabela, é isso, é fazer assim, é fazer assado. A tabela tem linha, tem colunas, a linha tal, a coluna tal, em cima tem o título, eu sei tudo sobre tabela, eu vou fazer tabela, eu vou construir a tabela e pronto, final. Ou seja, a partir de hoje, aí nas próximas semanas, essa semana e a próxima outra, pegue esse assunto, estuda o máximo que você souber. Sabe? Começa a olhar assim, os livros, os desenhos, começa a andar na rua. Se você olhar, por exemplo, o calendário, se você olhar, por exemplo, a calculadora, na calculadora tem tabela. Se você olhar, por exemplo, o horário do ônibus, tem tabela. Se você olhar uma agenda, tem tabela. Se você olhar o portão da sua casa, tem tabela. A janela tem tabela. O mercado, onde você vai lá no mercado, tem coisa de avisos, tem tabelas. Então, tabela em um monte de lugar. E você pegar saber ler a tabela, sabe? Até, por exemplo, o mapa. Se você olhar o mapa, não sei se vocês andam de trem ou metrô, mas se vocês um dia for andar, vocês param, por exemplo, na estação do metrô e procuram uma rua lá, uma rua assim, sabe? Ou pega o mapa para você olhar, ele tem lá tipo, dá para você ver um gráfico dentro do mapa da região ali onde você quer localizar, e tem as letras e tem os números. Aí você procura o número e depois você procura a letra, e ali você encontra a rua ou a informação que você quer, tá bom? Então o que vocês vão fazer agora? Preste atenção no exercício prático que vocês vão fazer. Eu vou explicar devagar, tá? E depois, se tiver alguma pergunta, você faz e eu tento responder. Vocês vão pegar o caderno de vocês, o lápis e uma borracha. E vocês vão fazer uma pesquisa dentro da escola, aonde vocês encontram tabelas, e se vocês encontrar gráfico, vocês também podem anotar. Então, por exemplo, nós vamos andar um pouco dentro da escola, mas, zíper na boca, não pode falar, mas não é para ficar... Eu achei. Não, fale baixo, porque está tendo aulas, então não é para atrapalhar os outros, não é para correr também, porque ninguém vai pegar o trem que está passando. Então você vai andar normal, como se estivesse andando. É isso que eu acho. Eu ainda quero isso, sabia? Até o final do ano, nós estamos terminando o ano, mas eu ainda quero que vocês andem dentro da escola normal. Sabe quando você vai passear na rua com o pai e com a mãe, no mercado, na padaria, você anda correndo? Não anda, você anda legal, anda normal. Então eu ainda quero que vocês andem aqui dentro da escola normal, sem estar em fila, não precisa andar em fila, porque você vai pesquisar. E sem correr, sabe? Bate o sinal, parece que está correndo, ninguém tá segurando você, então não precisa correr, anda normal. Então você vai andar com seu caderno na mão, o lápis, borracha, são só 3 coisas para levar: caderno, lápis e borracha. Não me leve ou não esqueça as coisas. Então você vai encontrar um local, aí você encontrou a tabela, você anota. O que você vai anotar? Preste atenção. O que você vai anotar? O que você vai anotar? Você vai anotar o local onde está a tabela. Então, por exemplo, essa tabela aqui o professor arrancou da porta ali do corredor. Então você vai anotar o local onde que está a tabela. Então, se fosse no caso, se você essa aqui não vale, né? Porque essa aqui eu já estou falando. Você vai anotar. Essa tabela estava na sala número tal.
Então, uma coisa você vai anotar, essa tabela está na sala, no caso aqui da nossa sala, né? Na frente da porta, e depois você vai escrever o título da tabela. Então, eu quero o local onde você encontrou a tabela, o título da tabela e uma informação que você está tendo na tabela. Olha que legal, você vai aprender a identificar a tabela, vamos ver se você sabe o que é tabela, e a informação, o título da tabela. Então o título geralmente quase sempre está na primeira coluna lá. Às vezes tem tabela que o título está aqui, ó, tá? Desse lado aqui. Eu não tenho nenhum exemplo, mas existe. Mas você vai anotar então aonde está a tabela, o título da tabela e uma informação que a tabela está passando. Por exemplo, essa aqui tem várias informações. O horário do professor de educação física, o horário do professor de arte, os dias da semana, olha as informações aqui, quais os dias da semana que tem aula, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, está dizendo aqui, aula aqui na escola. Então, enfim, você vai anotar uma informação da tabela. Professor, você vai com a gente? Eu vou estar de longe olhando vocês. Então procure andar assim mais ou menos juntos. Não é para correr, não é para falar alto, porque está tendo aula. Não quero que ninguém chame a atenção de vocês. É muito chato ver outra pessoa, outro funcionário, outro alguém da escola chamando a atenção do aluno, do meu aluno. Eu acho chato isso. Então eu não quero que ninguém chame a atenção de vocês. Se alguém perguntar, você fala: eu estou fazendo uma pesquisa sobre tabela. Pronto, estou fazendo uma pesquisa, sou aluno do professor Eliseu, estou fazendo uma pesquisa e pronto, acabou. Mas então assim, mas é normal. Você não pode conversar? Conversa, pode conversar. Eu anotei aqui lá, você já anotou? O outro já anotou e agora eu não. Pode ser, se o outro anotou e você quer anotar a mesma coisa que o outro, não tem problema nenhum. Agora é claro, encontrou uma tabela, não fica todo mundo ali. Vai procurar outra e anota, tá bom? Se eu encontrar gráfico, beleza. Se você encontrar gráfico, anota. O que você vai anotar? Desculpe eu sendo repetitivo, você vai anotar o local onde está a tabela, o título da tabela e uma informação que essa tabela está passando para as pessoas. Anota só uma informação. Dúvidas? É o momento de perguntar antes de a gente sair da sala. Tem dúvidas? Dúvida? Entendeu o que é para fazer? Quem que entendeu o que é para fazer? Você entendeu? Então diga o que é para fazer. Diga em voz alta. Você vai sair da sala e procurar um lugar que tem tabela ou gráfico e colocar as informações. Dizer o local, vai dizer o que você vai pesquisar. O local, né? O local está na frente da secretaria, está na frente do banheiro, está na frente lá do refeitório onde a gente come, lancha, está na frente do laboratório de informática, enfim, o local, onde? O local. Aí você vai anotar também o título da tabela. Então a tabela está falando sobre o horário das aulas, a tabela está falando sobre o cardápio que tem essa semana. Já viram que existe lá uma tabela, aonde que a gente lancha, que vocês lancham, que eu lancho também, né? Lá onde a gente come, lá tem uma tabela, e na tabela tem o horário dos cardápios, que vai ter segunda, terça, quarta, tem lá. Enfim, o título e uma informação. Ou seja, uma informação. Então são essas três coisas que você vai fazer. Você vai ver o local, o título e a informação que está passando na tabela, tá bom? Eu vou ficar de longe para olhar vocês, mas não estou vigiando vocês não. Só vou ficar de longe só para dizer assim: eu estou aqui, estou de olho. Entendeu o que é para fazer? Você 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 entendeu o que é para fazer? Entendeu? Certinho? Legal? Então vamos lá. Levanta e vamos fazer nossa atividade prática.